O canal Assembleia passa a exibir a partir de hoje Indústria em Foco. Indústria em Foco é uma parceria da FIEB com a Fundação Paulo Jackson. FIEB é a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Tema desse primeiro programa, os desafios da indústria na Bahia. Ninguém melhor do que José Mascarenhas para falar deste importante tema que diz muito do contexto da nossa economia. Mascarenhas é engenheiro civil, diretor da Odebrecht, membro do Conselho de Administração da Braskem e é também vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Presidente, prazer enorme tê-lo aqui nos nossos estúdios. Prazer é todo meu. E eu queria desde logo parabenizar a Assembleia por essa iniciativa de ter uma televisão e uma comunicação com o público, que eu acho isso extremamente importante. Portanto, estou aqui com o maior prazer e com a maior satisfação. Presidente, desafio da indústria na Bahia é um tema que tem muito que se discutir em cima disso, não? Sim, claro. Eu acho que essa é a nossa tarefa diária, né, de lutar pelo desenvolvimento da indústria. É uma tarefa prazerosa. Eu acho que os nossos companheiros também, hoje nós estamos formando um quadro lá de muito boa qualidade. Nós temos uma conexão muito grande com a indústria nacional, com a visão do país, que nós somos parte dele. De sorte que isso é parte de nós todos, que temos uma contribuição a dar para o desenvolvimento da Bahia. E nós fazemos isso com muito prazer. Presidente, a gente tem muito que conversar sobre esse tema palpitante, que é exatamente os desafios da indústria na Bahia. Mas nós somos a rua, nós saímos dos estúdios e nós geramos uma matéria que traça um rápido panorama das expectativas da indústria na Bahia. Vamos ver? Vamos ver. Em 12 das 14 regiões brasileiras pesquisadas pelo IBGE em abril, a produção da indústria registrou queda. Os únicos 2 locais que mostraram alta na produção foram Pará e Santa Catarina. A Bahia teve baixa na produção de 0,3% em relação ao mês anterior. Terceira taxa negativa consecutiva, acumulando assim, nesse período, uma perda de 2,1%. A principal influência negativa veio da atividade de refino de petróleo e produção de álcool, explicada especialmente pelo recuo na produção de óleo diesel e naftas para a petroquímica. Vale citar também os impactos negativos vindos de alimentos e bebidas, metalurgia básica e veículos automotores. As contribuições positivas vieram de celulose, papel e produtos de papel e de produtos químicos. Em todo o Brasil, o setor de eletrodomésticos cresceu por causa da redução do IPI. Essas mudanças que o governo está propondo no Plano Brasil Maior e algumas outras que o governo pensa, são positivas, mas são situações de curto prazo. Né? Quer dizer, não adianta você pensar nessas medidas como medidas de longo prazo que vão resolver o problema da indústria, porque não vão. Né? O importante é atacar as questões estruturais que geram o problema de competitividade da indústria. Para o vice-presidente da FIEB, Reinaldo Sampaio, vários fatores inibem o crescimento do setor no Brasil, principalmente na Bahia. O central é a logística. Que não é um problema isolado da Bahia, é um problema nacional. O Brasil tem uma matriz logística, eu diria, desequilibrada, com um peso exagerado no transporte rodoviário, um país de grandes dimensões continentais. O sistema ferroviário nosso também nacional é muito pequeno, são cerca de 30 mil quilômetros de ferrovia. Isso é um número que nos coloca com menos ferrovia do que todos os países que compõem a Organização de Desenvolvimento Econômico, que nos coloca atrás de alguns países da América Latina, do Caribe, dos asiáticos. Então, a logística é uma questão central. O superintendente de Desenvolvimento Industrial da FIEB, João Marcelo Alves, revela que o setor ainda não reagiu às quedas dos últimos meses e que as perspectivas para os próximos também não são boas. Infelizmente, eu acredito que não são muito bons, tá? Na verdade, a gente viu aí a produção física caindo na taxa anualizada aí no fechamento de 2011 aqui na Bahia 4,5%. Essa queda muito se deve também ao problema da interrupção do fornecimento de energia para o polo de Camaçari em fevereiro de 2011. Então, o que nós acreditamos é com a situação atual que se encontra o país, e principalmente com relação à questão dos importados e de um câmbio que, em média, né, ainda continua muito valorizado, porque esse movimento de desvalorização foi muito recente, provavelmente a gente não vai ter um bom andamento aí, da indústria para esse ano, nem no Brasil, nem na Bahia. Explicar como
esse baixo rendimento e essa presença, diria, tímida no contexto econômico da indústria nacional, presidente? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, o mundo hoje é um mundo global. O que ocorre no mundo afeta todas as economias como um todo. E nós sabemos que o mundo está em crise, uma crise muito grande na Europa. Os Estados Unidos está saindo de uma crise, o Japão passou por uma crise muito grande, cada um tem seu motivo em particular. Isso afeta o conjunto da economia. Então, hoje nós somos essencialmente exportadores de commodity, digamos assim. Um tema até que a gente pode discutir depois, mas isso faz parte, vamos dizer, dos ativos do Brasil nesse comércio internacional. Bom, por esse lado aí, e com essa crise, houve uma redução dessas exportações, não só em quantidade, mas também em valor, o que faz com que dê uma baixa na economia como um todo. Nos afeta. Mas, agora, em particular, houve aqui na Bahia um incidente o ano passado, que houve um chamado apagão muito grande em Camaçari, e fez com que nós tivéssemos uma perda muito grande de produção. O Camaçari, a indústria petroquímica, a cadeia toda, tomando óleo, aí vamos falar de nafta, óleo combustível e a própria produção petroquímica, significa acima de 50% do valor da transformação industrial, talvez alguma coisa como 56%, 57%. Então, embora ele fosse concentrado mais nesta área, mas a afetação foi muito grande, né? É evidente que este ano essa produção já se recuperou. Então nós já apresentamos um número esse ano, que não nos enganemos, também ele não é tão grande assim. Ele é grande porque ele tem uma base deprimida no ano passado. Eu sempre recomendo que nós não fiquemos olhando apenas pontas dos fenômenos, nós devemos olhar sempre a média. Na média, a Bahia não vai mal, né? Ela tem um posicionamento semelhante ao desempenho da economia brasileira. Eu acho que, sobretudo, nós estamos plantando uma série de coisas que podem repercutir no futuro e melhorar o desempenho da indústria baiana. No próximo bloco, o presidente Mascarenhas vai falar da baixa performance da indústria nacional e da indústria baiana. E também vai falar da guerra dos portos. Nós voltamos daqui a pouco. Indústria em Foco retorna. A Bahia acaba de atrair mais uma montadora dessa vez a montadora chinesa Jack Motors. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo muito bem, nós estamos trabalhando para isso, se nós pudermos atrair mais, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós queremos desenvolver, estamos trabalhando nisso, uma cadeia de fornecedores que vai agregar mais desenvolvimento industrial para o Estado, vai dar mais emprego, mas essa cadeia de fornecedores, ela será tanto melhor quanto maior for a escala de produção. A Ford só, às vezes, não é suficiente para justificar. Então, vindo a Jack Motors, já melhora essa condição e, quem sabe, se nós pudermos atrair mais outra, a gente vai ter uma condição melhor ainda. Então, nós estamos dando toda a assistência à Jack Motors, ela está trabalhando conosco, ela está trabalhando lá na federação, está trabalhando com o Cimatec e contratou um pessoal responsável, técnico. Então, nós estamos com a expectativa de que ela de fato se implante o mais rápido possível. Aqui, sobretudo na Assembleia, há um paralelo traçado entre a economia de um Estado que está mais ou menos à altura e que tem mais ou menos uma estrutura industrial semelhante à da Bahia, que é Pernambuco. E os números de Pernambuco, de 2 anos para cá, eles têm crescido de forma avassaladora. Dá para o senhor detalhar e vir para o varejo dessa questão? Olha, sim, veja, eu participo desse processo de crescimento aqui da Bahia desde jovem, né? Secretário há muito tempo, então eu acompanho muito isso. Eu me lembro quando eu era jovem, Pernambuco crescia muito mais do que a Bahia e nós ficávamos preocupadíssimos com isso, porque nós éramos um estado mais pujante. Aí fizemos o Centro Industrial da ADU, mudamos o quadro e a Bahia começou a crescer bem mais do que Pernambuco. E levamos anos. E Pernambuco teve, digamos assim, as administrações, vamos dizer assim, um pouco não tão empenhadas no processo desenvolvimentista, e a Bahia se estendeu e cresceu. Agora, o Pernambuco
está com uma boa administração, mas ela teve, digamos assim, algumas decisões de cunho político, com o presidente, que é pernambucano, que levou para lá uma série de investimentos, tem um bom governador, sem dúvida, e isso está influenciando esse desempenho de Pernambuco. Agora, eu digo sempre que eu gosto disso. Eu gosto disso porque não é bom que nós fiquemos como um Pernambuco do Nordeste, digamos assim. A economia da Bahia hoje é maior do que a de Pernambuco e a do Ceará juntas. A economia da Bahia é um terço da economia do Nordeste. E é bom que os outros estados se desenvolvam também para que essa riqueza seja distribuída, que mais nordestinos tenham acesso aos bens, à renda. Só que isso a mim me agrada. Agora, não significa que nós devemos dormir nesse período. Nós temos que trabalhar para continuar nosso programa de crescimento e desenvolvimento. Carga de impostos pesada, alta, sistema tributário complexo. Quais são os resultados dessa equação, presidente? Bom, essa é um dos motivos porque a indústria brasileira está perdendo substância. A indústria brasileira ela tinha uma participação no PIB mais ou menos com uns 36% na década de 80, baixou para menos de 15% no ano passado. Isso é uma perda substancial. Economias tipo China e Coreia têm o dobro da participação industrial. Isso está afetando o Brasil como um todo. Está afetando por quê? Por baixa competitividade. O Brasil está conseguindo um desempenho bom exclusivamente porque ela tem um agrobusiness, um agronegócio muito pujante, uma resposta dos agricultores brasileiros muito forte. E essa exportação das commodities agrícolas e minerais está pagando a conta da perda da indústria. A indústria está com um déficit de cerca de 92 bilhões de dólares devido às importações. Então nós temos que mudar essa equação para a indústria brasileira ser mais competitiva. E aí vem tudo isso agora, que ninguém dava tanta importância, mas agora o governo brasileiro está extremamente preocupado com isso. Aí vem todas essas questões de juro alto, a ação da presidente no sentido de baixar, a carga tributária, conforme foi dito aqui, grande e complexa, tem um custo enorme para as empresas. Nós temos um câmbio que também agora ele está mudando de uma maneira mais favorável. Temos uma infraestrutura muito ruim, tá certo? Tudo isso somado dá uma perda de competitividade da indústria brasileira, que nós temos o tempo todo alertado em relação a essas questões e esperamos respostas a cada uma delas para, vamos dizer, melhorar o desempenho da economia e melhorar o desenvolvimento do Brasil. O que a população apelidou de guerra dos portos, ela tem provocado prejuízos consideráveis na economia de diversos estados. A Bahia não foge à regra. A FIEB tem uma posição definida sobre essa questão, presidente? Não, claramente. Veja, a guerra dos portos não tem nada a ver com os portos. É uma guerra econômica, digamos assim. E é como eu disse, como o Brasil perdeu competitividade, hoje se busca todo e qualquer ponto onde se possa melhorar e recuperar esta competitividade. Então, essas importações incentivadas, que é um absurdo, você incentiva exportações, mas não importações. Existe aí já há bastante tempo, tanto que ela afeta muito a economia de Espírito Santo, Santa Catarina, mas não se deu tanta importância quanto está se dando agora, e a devida importância, exatamente porque não se tinha a questão de perda que nós temos nesse instante. Então, agora houve um movimento nacional, o governo apoiou, o Congresso apoiou e já se eliminou as bases que incentivavam as importações de bens industriais produzidos aqui no Brasil, que não podiam ser vendidos para criar riqueza dentro do país, porque havia essas importações onerosas para o país. No próximo bloco, o Indústria em Foco vai falar sobre a situação dos portos na Bahia, das ferrovias e das rodovias. Daqui a pouco nós voltamos. Presidente, nós retornamos com a Indústria em Foco, retornamos com a discussão desse tema palpitante, que é a questão dos caminhos da indústria na Bahia, e retornamos também com a pergunta do diretor da Braskem, Dr. Marcelo Cerqueira.
Uma boa infraestrutura logística, ela é fundamental para o desenvolvimento das operações industriais, que é o principal motor da economia baiana. Mascarenhas, o senhor acredita que os recentes investimentos anunciados para os portos de Aratu e Salvador são suficientes para torná-los mais eficientes, atendendo a demanda atual, bem como o potencial de crescimento da indústria baiana? Vamos então contextualizar essa questão. Veja, nós competimos, a economia bem melhor estruturada do que a nossa. Nós competimos com economias evoluídas do tipo dos países industrializados, ou menos industrializados, como se queira, mas bem mais organizados, tipo China, Coreia, Alemanha, enfim. Então nós temos que ter todos os elementos de competição bem ajustados e nos padrões internacionais. Os nossos portos no Brasil, eles não estão atualizados, são portos fora de padrão moderno. Na Bahia, em particular, o nosso porto de Aratu, que é um porto industrial, está muito atrasado em termos de equipamento, em termos de tecnologia, em termos de conexões, e nós não podemos mais brincar com isso, não é? O Porto de Salvador, ele é um porto bloqueado por terra, ele não tem muito condição de se desenvolver. Ele vai ser o que todos os países estão fazendo, é um porto voltado a usar as instalações que no passado serviram para um desenvolvimento de turismo, para o desenvolvimento de negócios, para lojas, e eles têm uma área boa para manipulação de contêineres, isso vai continuar, e alguma coisa a mais, mas o porto como tal, o crescimento moderno, ele tem que ser mais para cima, aí na zona de Aratu. Então o nosso porto aqui industrial é Aratu. E esse porto precisa ser movimentado, precisa ser modernizado. O governo não tem recursos para fazer isso. Isso é uma outra discussão, mas o governo brasileiro está numa crise, vamos dizer, ou num problemas de natureza fiscal, e ele não tem recurso suficiente para empregar na nossa infraestrutura, independente de vontade. Isso é o tema que a gente pode discutir à parte. Perfeito. Mas o fato é que não há recurso do governo para... Então, as empresas, cansadas de esperarem uma solução para a Aratu, apresentaram uma proposta, um investimento, para você ter ideia, o número que eu tenho conhecimento da proposta foi cerca de 2 bilhões de reais, que as empresas elas vão se responsabilizar por esse investimento para transformar nosso porto moderno. Mas agora tem uma situação interessante, o governo não faz e não deixa fazer. Então nós vamos ter que romper esse impasse para ter um porto moderno aqui na Bahia, que seria o Porto de Aratu, e nós estamos perdendo competitividade, porque Pernambuco fez um porto muito bom, Ceará fez um porto muito bom, e eles não têm a carga que nós temos. Nós temos a carga, mas não temos um porto. Eles têm porto, mas não têm a carga, o que significa que nossa carga está se dirigindo para os portos deles. Então essa é uma questão crucial para a economia da Bahia, crucial para a economia industrial, e nós não nos cansaremos enquanto não encontrarmos uma solução para essa questão portuária aqui na Bahia. Pronto, o senhor coloca que o governo não investe e não permite que a iniciativa privada venha para o palco do investimento, para a questão dos portos. Exatamente. Quais são os motivos, quais são as razões que o governo alega, presidente? Olha, aí seria que o melhor o próprio governo respondesse, mas eu posso dizer que são essas amarras burocráticas que ainda existem no país que impedem o país de ter uma posição mais forte. O Brasil não é considerado um país competitivo. Ele está no ranking mundial dos países competitivos, ele está muito abaixo. Por essas coisas da tradição, por esse receio, por essa coisa burocrática, por esse certo desleixo que nós temos com as questões competitivas, mas nós temos que mudar isso, porque nós temos uma população imensa a ser incluída, nós precisamos oferecer emprego a essa população, nós precisamos modernizar a nossa indústria, que é quem traz a modernização da economia em consequência, de sorte que, de uma forma ou outra, isso vai ter que mudar. Nós estamos sofrendo agora e nós temos que mudar os fatores de produção para que a gente encontre uma possibilidade melhor de competição. Portanto, que papel joga a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, nesse processo de modernização dos portos na Bahia, com essa mudança desse panorama, mudar essa face? Qual é o papel que joga
a FIOL nesse processo todo? A FIOL, eu vou analisar ela apenas como uma ligação do oeste da Bahia, a área de produção de grãos com o mercado internacional. Perfeito. Não incluo ela no sistema ferroviário, que também podemos fazer uma análise desse tipo. Mas ela é uma ferrovia que vai, essencialmente, buscar as cargas que estão impedidas de crescerem no oeste, porque não tem uma logística boa de saída, e vão colocar ela num porto para ser exportado para o exterior. Então, ela tem que estar conectada com esse porto Sul, não é? Agora, veja como é o Brasil, né? Essas coisas, nós podíamos desenhar um e outro ajustados e os dois serem realizados em conjunto para isso ser mais produtivo para a economia. Perfeito. Mas o que é que nós estamos vendo? Uma ferrovia que começou e toda hora para, e é um motivo aqui, e é outro ali, e o porto não sai, e a gente fica patinando nessa. Isso é muito ruim para a economia, nós perdemos. A função, de outro lado, dessa ferrovia, ela é estruturante, ela vai trazer muita possibilidade de desenvolvimento de toda a região onde ela passa. Esse sempre foi o papel do transporte, tanto da ferrovia quanto das rodovias, abrir caminhos para o desenvolvimento, para o investimento no interior, de sorte que eu acho que ela tem uma função muito importante aqui no estado e ela deve ser concluída o mais rápido possível. Acho que eu entendi que o senhor faz parte faz coro com esse grupo, e não é um grupo pequeno a essa altura, que clama para que esse processo das liberações ambientais elas se deem com a velocidade maior, porque parte desse grupo, inclusive, entende que isso está emperrando o processo de desenvolvimento do Estado. O senhor concorda? Olha, sim, veja, essa questão ambiental, todos nós não podemos desprezá-la. O desenvolvimento tem que ser feito com sustentabilidade, nós temos que olhar a nossa terra com olhos para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, que eles vão viver nela. Então, nós temos a responsabilidade de fazer tudo com esse olhar. Agora, esse olhar não pode impedir o desenvolvimento. Por que é que nós temos esse olhar? Para preservar a terra, a situação das cidades e onde for que nós tivermos, para os nossos filhos. Mas nossos filhos precisam de ter emprego, ter renda, e isso as faz para o desenvolvimento. Então é preciso que haja um equilíbrio, uma maturidade entre os cuidados com o desenvolvimento, mas não impedir o desenvolvimento. Então, essa falta de maturidade cria um exagero. E eu tenho um exemplo muito claro desse exagero, que é a escola que nós estamos fazendo aqui do Cimatec, que ela levou 2 anos e meio parada porque algumas pessoas entenderam de levar a um extremo essa questão da aplicação de leis, e isso podia ter sido decidido maduramente, dentro de responsabilidade, e não foi. Então isso atrasou, isso prejudicou cerca de 15 mil alunos, de 15 mil jovens por um tempo grande. Né? Isso traz prejuízo e ninguém contabiliza esse prejuízo, mas traz. Né? Então, essa coisa toda, esses atrasos todos por excesso, traz prejuízo, sem dúvida, para o desenvolvimento do nosso Estado. O estado das rodovias na Bahia, elas ainda preocupam o setor industrial, presidente? Sim, preocupam sim. Nós não temos um programa de manutenção das estradas. Aliás, esse programa até existe, mas na questão de gestão do governo federal, termina que esses programas não são implementados, e isso deixa essas estradas numa condição muito ruim. Isso é ruim para o transporte, para a logística, porque isso tem custo. Né? Às vezes, quando me perguntam se vai ter apagão portuário, se vai ter apagão rodoviário, eu digo que não. Apagão tem no setor elétrico, que a energia some mesmo. Agora, nesse daí, o que existe é um acréscimo de custo que as pessoas não sentem, mas elas vão ter que pagar por esses custos, porque os produtos vão custando mais caro, porque vai se agregando deseconomias a essa produção e termina prejudicando a população como um todo. Então nós temos que ter também muito mais investimento do que nós temos, e de novo, se o governo não pode, ele tem que atrair o setor privado para fazer os investimentos e melhorar a condição das nossas estradas. No passado não muito distante nós sofremos um apagão, e aí sim um apagão mesmo de energia. Né? Os nossos mananciais, as nossas reservas,
os nossos reservatórios vieram baixando, porque a seca intermitente, castigando, e de repente nós tivemos que apagar mesmo. Corremos esse risco novamente? O governo cuidou disso? Olha, em tese não, porque se reimplantou um sistema de planejamento que hoje tem muito cuidado com essa questão e, assim, olhando muito objetivamente, o governo tem um verdadeiro pavor dessa hipótese pelo efeito que isso tem na população, uma situação como aquela que se estabeleceu. Agora, aí de novo nós vamos ver o choque dentro das necessidades de crescimento e desenvolvimento. Nós temos uma necessidade grande de energia e a ação, vamos dizer, às vezes desmesurada dessa área ambiental que faz com que os aproveitamentos hidroelétricos, que são os mais baratos, e uma dádiva que a natureza nos deu, não sejam aproveitados. Quando eles não são aproveitados, porque há uma ação, veja o contraditório disso, porque é uma ação no sentido de preservar o ambiente, a natureza. Mas quando nós atrasamos a hidroelétrica, nós temos que implantar termoelétrica. Aí sim que são uma fonte de energia considerada suja do ponto de vista ambiental. E suja e cara. Então o que está havendo é que, pelo atraso do programa das hidrelétricas, nós estamos incorporando muitas termoelétricas e isso está encarecendo o custo da energia, inviabilizando alguns investimentos aqui no Brasil e trazendo, vamos dizer, um ambiente mais sujo. Essa coisa não é por dizer não, é verdade. Nós temos aqui na Bahia, por exemplo, uma grande reserva agora de alumínio e que vai ser aproveitada, a empresa está trabalhando nisso, mas a parte final do projeto ela vai ser executada aonde? No Paraguai, para exportar para o Brasil. Então, perdemos nós e o Paraguai se aproveita disso, bom para o desenvolvimento dele, mas ruim para o nosso, tá certo? Por essa coisa de uma energia que, afinal de contas, resultou cara sem necessidade. Já que nós estamos falando de energia, talvez a saída não fosse ainda que muito contestada e convivendo com um processo de discussão profundo que mexe com o humor da população mundial, mas a chamada energia nuclear talvez não fosse um instrumento que pudesse entrar nesse processo, nesse conjunto, como uma ajuda substancial, presidente. Olha, a energia nuclear é uma fonte boa, uma fonte límpida e uma fonte, por incrível que pareça, relativamente segura. Hoje nós já temos a terceira ou quarta geração de tecnologia das nucleares, depois daquele incidente que teve na Rússia, em Chernobyl, que afetou tantas pessoas. Bom, agora recentemente no Japão, você veja a importância disso. Inclusive eu tive o mês passado e eles estavam ainda na indefinição, porque eles chegaram a parar todas as usinas nucleares que eles tinham, e isso estava criando um problema enorme para o Japão. O problema é que de controle de energia, de restrição de uso, restrição industrial, e estava afetando a economia do país. Bom, quando eu voltei aqui, o que se esperava, o governo japonês já resolveu que parte dessas usinas elas vão voltar a funcionar, porque eles não têm opção. E isso é importante. Na verdade, nós não precisamos usar essas fontes enquanto nós tivermos as nossas fontes normais, naturais, mais baratas, renováveis, que é a fonte hidroelétrica. Mas no futuro nós precisamos aprender a trabalhar com essas fontes, porque no futuro nós vamos precisar delas. Além delas, nós vamos ter que trabalhar com as outras também, como nós estamos, com a eólica, com a solar, muito no início, com a biomassa, tudo isso nós vamos ter que trabalhar para controlar a tecnologia, controlar os processos, para quando elas forem efetivamente necessárias, nós já dominarmos o seu ciclo de produção. Perfeito. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar com o presidente Mascarenhas, aqui no Indústria em Foco, sobre uma questão fundamental. Nós vamos tratar do seu amanhã. Nós vamos falar do legado que a indústria baiana pode deixar ou transferir para as futuras gerações desse estado. Daqui a pouco a gente volta.
voltamos com Indústria em Foco, que é uma parceria entre a Fundação Paulo Jackson e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Nesse primeiro programa, nós falamos com o Dr. José Mascarenhas, que é presidente da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Presidente, um tema muito em voga, uma expressão que ganhou corpo e que toma conta hoje de todas as discussões pelo país afora. Nós estamos falando de mobilidade urbana. Essa coisa de uma estrutura de transporte coletivo que não atende às expectativas da população, arcaico, ultrapassado, capenga. De repente, presidente, é preciso dar velocidade à mobilidade urbana, sobretudo nos grandes centros. Qual é a proposta, qual é a preocupação da federação com relação a esse aspecto? Que bom que o senhor trouxesse esse tema, porque isso é um tema que pouco a pouco veio nos preocupando, e porque além vamos dizer, da nossa condição de cidadão, que também sofre como todo mundo, com a cidade que é mal cuidada nesse aspecto da mobilidade urbana, porque isso afeta diretamente a produtividade. A produtividade cai, as pessoas trabalham menos e se desgastam num sistema de transporte ineficiente. Bom, nós estamos tomando cuidado com esse assunto, dedicando atenção a esse assunto, não só aqui, mas também no plano nacional. Nós fizemos lá na CNI um trabalho que já está pronto sobre a mobilidade nas cidades brasileiras. Esse trabalho vai ser apresentado agora na COP+20, vai ser entregue à presidente Dilma, porque é uma espécie de um alerta. Nós queremos fazer um debate sobre a cidade brasileira, porque as cidades brasileiras não foram preparadas para a aglomeração urbana que elas são. Então nós estamos abrindo um debate sobre isso, porque a população precisa participar, a população é afetada diretamente por esse assunto, de todas as faixas, porque todo mundo não consegue se locomover na cidade, chegar no seu trabalho, chegar na escola dos seus filhos, enfim. E aqui na Bahia nós estamos trabalhando nisso, nós estamos conversando com o governo, quem sabe em breve nós vamos poder anunciar aí um acordo com o governo para elaborar um trabalho importante aqui para a região metropolitana. Mas eu não quero anunciar porque ainda depende de decisões do governo, mas nós estamos bastante adiantados. Agora, o que nós temos que frisar que Salvador já tem uma condição extremamente degradada nessa questão da mobilidade. A mobilidade não afeta só a questão do transporte, não. A mobilidade afeta tudo. Afeta as cidades. Tudo que se faz de moderno no país se faz nas cidades. As pessoas não vêm para a cidade mais por aquela coisa de abandonar o campo, não. Elas vêm para a cidade porque é um lugar bem mais agradável de viver, bem mais confortável. Todo o que a humanidade produziu hoje de boa qualidade de vida está nas cidades. E acontece que essa falta de condição termina afetando essas pessoas, porque não há casa para morar, não há transporte, não há uma segurança, não há saúde, não há educação. Tudo isso faz parte dos conjuntos de serviços que a cidade deve oferecer aos seus habitantes. E nós estamos pecando isso. Eu acho que ainda é tempo de nós recuperarmos essa condição inteira e trabalhar para que o futuro seja bem melhor do que esse presente. Ainda que o senhor tenha dificuldades de anunciar o que é que a federação está propondo ao governo do estado, ou que tipo de discussão está sendo travado, mas essas preocupações e esse projeto ou esse fecho de ações, eles podem ter consequência antes da Copa? Não. Bom, esse é o aspecto da gravidade do problema. Não há nada que se possa fazer, a não ser coisas pontuais. Se quiser, pode chegar ao extremo de um dia, essa coisa que se fez em São Paulo, um dia um carro ímpar, o outro carro par. Perfeito. Essas coisas se podem fazer ainda para melhorar um pouco. Mas não há nada que se possa fazer substantivo de modificar esse panorama que eu me referi com menos de 3 ou 4 anos. Perfeito. Porque você precisa planejar, detalhar, conseguir o FANE, conseguir os recursos financeiros para executar, licitar e executar. Isso toma bastante tempo. Perfeito. E a ausência desses itens importantes todos que o senhor acaba de colocar, de repente emperrou o metrô da capital. Com certeza. Quer dizer, é essa coisa também burocrática que existe aqui no Brasil, né? Quer dizer,
a intenção de fazer. Eu estou me referindo até a essa parte nova. A anterior é um horror. Isso nós não vamos nem considerar. Como é que se leva 10 anos, se gasta essa quantidade de recursos para fazer um trecho tão pequeno de metrô. Isso, eu acho que isso deve ser um passado. Eu estou me referindo agora a essa parte nova, que já foi decidida, que já está financiada, que já está... Enfim, nós não conseguimos ainda começar a sua execução, que de fato vai dar uma melhoria, vai melhorar um pouco, né? E tem outra coisa qualquer, uma pista aqui e ali que pode também melhorar, mas nós estamos falando no conjunto da cidade, no conjunto que isso não tem nada feito, não tem planejamento para isso. Perfeito. Presidente, o emperramento dessas ações, a gente não consegue viabilizá-las, colocá-las na prática num tempo curto, demanda tempo, demora muito. Ao lado da questão burocrática que o senhor já colocou, a questão também de fundo cultural não seria mais um motivo, presidente? Bom, é parte, né? Quer dizer, é parte. Aí nós vamos ter que recordar e ir bastante fundo quem foram os nossos antepassados, por que é que eles construíram. E eu quero até dizer o seguinte, que houve um trabalho aqui do Mário Leal Ferreira, que eu diria que é o único trabalho que houve aqui na cidade em termos de planejamento. Nós estamos até recuperando esse trabalho para dar importância a ele, mas já que se fala em termos culturais, a nossa população às vezes aceita coisas que outros países não aceitam, exatamente porque eles têm um grau de desenvolvimento maior, um grau de educação maior. Eu acho que essa coisa toda está muito ligada à educação, né? A educação dá acesso à informação, dá acesso a exemplos, dá acesso a ver como é que os outros países fizeram isso. A nossa população não tem acesso, de sorte que ela aceita coisas que os outros não aceitam. Eu vou lhe dar até um detalhe interessante, eu estou até propugnando, se fizer um planejamento aqui, que se traga uma empresa de fora. Sabe por quê? Basicamente, porque a empresa de fora, ela não aceita coisas que as nossas aceitam aqui, simplesmente pela convivência diária. Todos nós aceitamos. Nós já estamos aceitando coisas que outros países ficam horrorizados. Por exemplo, essa questão da segurança ou da insegurança pública, esse número de mortes que ocorre num fim de semana aqui em Salvador, num país civilizado, daria uma comoção pública, né? Eu tenho um conhecimento, por exemplo, de um casal suíço que teve nessa cidade do interior e sobre da morte de uma pessoa. Ora, isso todo dia nós vamos abrir um jornal, mas esse suíço ele ficou horrorizado e ficou 24 horas perguntando por que mataram uma pessoa. Ele queria entender o processo que leva a outra pessoa a matar. Quer dizer, é uma cultura completamente diferente da nossa. Claro que por trás disso está essa cultura, vamos dizer, e essa formação das pessoas ao longo dos anos, né? A nossa população que não teve educação de qualidade suficiente, faz parte, mas todos nós temos responsabilidade, nós temos que agir no sentido de modificar esse status quo. Eu vou usar uma expressão aqui, e acho que vou encerrar essa entrevista com o senhor. Aliás, para mim foi um ganho, né? Do ponto de vista da informação. As informações que o senhor traz são informações frescas, algumas inclusive que ainda estão na prateleira para serem apresentadas. Pois é. Mas eu gostaria, eu vou usar uma expressão para encerrar essa entrevista com o senhor, desse primeiro Indústria em Foco, que é uma parceria da Fundação Paulo Jackson com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, que o senhor preside, com muita competência. Mas eu vou encerrar essa entrevista com o senhor usando uma expressão que está sendo muito usada aqui, aliás, já usamos aqui nessa entrevista. Vou falar de legado. Não é? Que legado, ali naquela Câmara, presidente Mascarenhas, o senhor imagina deixar para as gerações futuras desse Estado no setor industrial, especificamente? Olha, nós estamos com um programa de trabalho muito importante, muito largo e muito consequente. Nós estamos, por exemplo, com um programa de interiorização da indústria, levar os nossos companheiros do interior, os serviços, a modernização. Nós estamos escolhemos áreas básicas do Estado, onde tem surto industrial. Nós estamos fazendo isso, levando educação, levando qualificação do trabalhador. Em várias outras áreas nós estamos agindo também, o tempo aqui não é suficiente para nós detalharmos,
Mas eu só queria me referir ao que nós estamos fazendo aqui no Cimatec. Nós estamos preparando o Cimatec para ser um centro de formação e educação das pessoas, um centro novo, uma forma nova de educar. Nós estamos preparando o filho do trabalhador, e vamos usar o filho do trabalhador para ser bastante democrático, mas está aberto a todas as pessoas. Ele pode entrar numa escola que vai preparar ele desde o fundamental, para ele entrar em outra escola do outro lado da rua, que vai qualificar ele, e se ele quiser, ele vai ter formação superior, ele vai ter pós-graduação, ele vai ter doutorado. Se ele quiser, ele vai entrar na área da pesquisa tecnológica, da inovação, que nós estamos também fazendo um centro muito grande de pesquisa e inovação aqui no Estado. Inovação é uma das chaves para vencer o subdesenvolvimento, inovação é uma das chaves para melhorar a competitividade da nossa produção, da nossa economia. Hoje nós já temos cerca de 80 doutores trabalhando nisso aí, nós vamos aumentar esse número. Isso é um patrimônio, é um ativo extremamente importante, reunir essa turma toda trabalhando nesse mistério, nesse processo. E esse eu acho que é, digamos, o maior legado que nós vamos deixar. É um centro de educação que desde a mais tenra idade se leve até aonde o indivíduo quiser ir. Se ele quiser até ser doutor, ele vai ser em área que nós estamos fazendo, e ele vai ser imediatamente absorvido pela indústria, porque a indústria moderna precisa desse tipo de gente. Presidente, foi um prazer. Prazer foi meu. Dividindo esse espaço com a gente nesse primeiro Indústria em Foco aqui no canal Assembleia, que é uma parceria com a FIEB, a Federação das Indústrias da Bahia. Prazer enorme tê-lo aqui, aliás, reencontrá-lo, porque ainda jovem, tive o primeiro contato com o senhor ainda secretário de Indústria e Comércio, lá nos idos do governo, do primeiro governo do senhor Antônio Carlos Magalhães, senador do ex-senador Antônio Carlos. Então, prazer dividir esse espaço com o senhor. Foi não. Obrigado. Olha, o prazer foi meu, eu tenho o maior prazer, renovo, de estar aqui com a Casa do Povo, que isso aqui é uma casa da representação do povo, com os nossos deputados, com os senhores aqui, de sorte que contam com a Federação e conosco sempre que for necessário. Nós ficamos por aqui, muito obrigado por sua atenção. Canal Assembleia, TV da Casa do Povo. Indústria em Foco, um programa do Sistema FIEB em parceria com o canal Assembleia.